Meus irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens e fomos motivados a isso em virtude de termos visto que a nossa geração, o homem pós-moderno, está mergulhado em uma série de conflitos. As situações caóticas que vivemos em nível de segurança, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à crise que nos ronda, tem levado o ser humano a vivenciar conflitos terríveis na sua alma. Semana passada falamos de um tema e queremos, nos próximos domingos, continuar falando sobre alguns desses temas que nós elencamos aqui. O triste é saber que eles não esgotam e não resumem todos os conflitos vivenciados por nós seres humanos e pelo homem pós-moderno. Entretanto, alguns deles, ou aqueles que nós julgamos ser os principais, aqueles que têm desencadeado os maiores problemas do nosso tempo, aquilo que tem feito lotar as clínicas psiquiátricas, tem feito lotar as prisões, as cadeias e também, por que não dizer, os hospitais, vamos abordar à luz da palavra de Deus, que tem resposta para cada um desses conflitos vivenciados pelo ser humano. Então, nessa série de mensagens, Vencendo os Conflitos da Alma, nós queremos passar a você aquilo que nós queremos viver e vivenciar nessa reflexão. Na primeira mensagem, que foi domingo passado, falamos sobre a ansiedade. Vença a ansiedade. E hoje vamos estar falando sobre depressão. Domingo que vem falamos sobre culpa, suicídio, ira, vícios, inveja. E tudo isso, meus irmãos, são conflitos que o ser humano passa nos dias de hoje, devido à situação em que vivemos e todos os problemas que circundam a vida de cada um de nós no nosso dia a dia. Eu quero trazer algumas estatísticas aqui, falando já sobre depressão. Então, o tema da nossa reflexão hoje é: levante-se e vença a depressão. E a depressão, nós sabemos, meus irmãos, que há uma série de circunstâncias ou de motivos que pode desencadeá-la. Eu quero trazer aqui algumas estatísticas. Eu sempre gosto de pesquisar estatísticas porque elas falam algumas coisas para nós. Nessa estatística foram entrevistadas 89 mil pessoas de 18 anos, com mais de 18 anos, em 18 países do mundo afora. E nessa pesquisa, os 18 países que foram entrevistados, as pessoas entrevistadas que, segundo essa pesquisa, que pelo menos uma vez tivessem tido algum sentimento de depressão. E veja que em primeiro lugar está a França, em segundo lugar está os Estados Unidos e o Brasil já figurando em terceiro lugar com 18,4% da população brasileira passando ou que tenha passado pelo menos uma vez por uma situação de depressão. E a depressão, meus irmãos, além de vitimar tantas pessoas do mundo afora, ela também traz ainda dados mais terríveis ao nosso conhecimento. A depressão também é cercada de tabus, de mistérios, e muitos ficam naquele dilema: é doença ou é consequência de pecado? Há igrejas e há pessoas que ficam, quando alguém está doente ou alguns ambientes eclesiásticos, a pessoa que passa por depressão nem pode dizer que está tendo depressão. Porque admitir isso significa, e é um sinônimo para algumas pessoas, de vida em pecado, de problemas na vida espiritual. E, meus irmãos, nós não descartamos isso, mas é uma ignorância querer resumir e querer classificar ou cristalizar todos os casos de depressão, atendo-se apenas a uma questão espiritual. Sabemos que não é. A medicina já prova isso, e é um conjunto de situações, de uma doença mesmo. A psiquiatria, a psicologia já classificou, e qualquer pessoa com um pouco mais de esclarecimento sabe que a doença não é apenas a depressão não é algo apenas de cunho espiritual, mas também de cunho patológico. Pode ser até hereditário. E uma série de situações vividas pelas pessoas pode levá-la à depressão. Então, portanto, não é somente uma questão de pecado, mas não descartamos que o seja. Pessoas que vivem em rituais de ocultismo e de satanismo,
certamente passarão por uma opressão e também passarão por depressão. A depressão atinge cerca de 15 a 20% da população mundial. Esse dado é muito terrível. Isso significa que a cada 5 pessoas, uma pelo menos, está passando por depressão. E nós precisamos clamar ao Senhor por isso. A depressão também é a causadora de diversas doenças, a principal causa de suicídio no mundo. Falando de suicídio, que será um dos temas da nossa reflexão domingos à frente, a Organização Mundial da Saúde diz que 883 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. Isso significa, meus irmãos, segundo esses dados da OMS, que as pessoas estão morrendo mais por suicídio do que pelos crimes, pelas guerras, todos esses somados juntos. Isso é estarrecedor. Segundo essa estatística, mostra que a cada minuto, a cada 45 segundos, uma pessoa tira a sua vida em algum lugar no mundo. E muitos desses, ó Deus, muitos desses que tiram a sua vida, meus irmãos, estão vivendo em profunda depressão. Por isso precisamos ver, à luz da palavra de Deus, encontrar respostas, encontrar saídas para nós, e mais do que isso, é maravilhoso que a Bíblia, ela traz para nós não só as respostas, mas traz também a narrativa de personagens, de homens de Deus, que passaram por depressão. Portanto, sabemos e eu creio piamente que a depressão não está circunscrita a uma questão de pecado, nem circunscrita a um indivíduo, alguém que esteja fora da bênção de Deus, ou alguém que não seja crente. Crente também passa por depressão. Crente também não está isento de passar por depressão. E um dos personagens que vamos estudar nessa noite, a sua história, eu creio que vai trazer lições para nós, que foi Elias. Elias, um dos maiores profetas do povo de Israel, passou por depressão. O que dizer de Davi? O que dizer de Josué? O que poderíamos dizer também de Moisés e de tantos outros personagens, heróis da fé, homens poderosos nas mãos de Deus, mas que não ficaram isentos de passarem por depressão. Eu quero então pedir que você abra sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis. Esse livro que faz a narrativa dos reis de Israel, mas também dos profetas que acompanhavam cada um desses reis. E vamos encontrar essa história do profeta Elias. 1 Reis 19, do verso 1 a 18, nós vamos ler agora. E nessa narrativa, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Se alguém tiver sem Bíblia do seu lado, você compartilhe também. E nós queremos ler esse texto que tenho certeza vai falar aos nossos corações. 1 Reis 19, do verso 1 a 18. O texto diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Eu quero rapidamente passar para você um pouco do histórico do que estava acontecendo com Elias e o que aconteceu antes dessa narrativa. Depois você leia os capítulos anteriores desse texto que nós lemos, o capítulo 18, para você entender um pouco melhor. Mas havia ali, meus irmãos, em Israel uma situação gravíssima, porque Israel estava com um rei muito fraco. Um homem dobrado pela sua mulher, esse homem era Acabe, o rei de Israel. Dobrado pela sua mulher, que era uma feiticeira e uma assassina, que era Jezabel. Uma mulher ímpia, idólatra, e que tinha dominado o rei de Israel e tinha imposto a sua adoração aos deuses Baal e Astarote, para que todo Israel adorasse a esses deuses. E não bastasse isso, o domínio de Jezabel foi tão grande que ela ordenou a matança dos profetas do Senhor. E Elias está dizendo aqui: só eu escapei. E mais do que isso, Elias então vai diante de Acabe e diz que durante 3 anos não iria chover. E diga de passagem que Baal era o deus da chuva e da fertilidade. E Elias então, para mostrar a todo Israel e ao rei Acabe de que o verdadeiro Deus é o Senhor Deus, Jeová, o nosso Senhor, ele disse: durante 3 anos não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. E os profetas de Baal e Jezabel, por mais que clamassem ao Senhor, ele não mandou a chuva. Ao Deus deles, ele não mandou a chuva. Lógico, não poderia fazer isso. Só o nosso Deus poderia fazer isso. E depois de passado 3 anos, Elias então vai até ao rei Acabe novamente, ordenado por Deus, e faz um desafio. Manda que todos os profetas de Baal se juntassem com ele no Monte Carmelo. E ali Elias fez um desafio, colocou ali um altar. Ali eles colocaram um novilho, e Elias então pediu que aqueles adoradores de Baal e de Astarote rogassem aos seus deuses, e aquele Deus que respondesse do céu com fogo, consumindo o altar, esse seria o verdadeiro Deus. E o que aconteceu? Os sacerdotes de Baal e de Astarote, 450 sacerdotes, profetas de Baal, e mais 400 profetas de Astarote, se reuniram ali. Imagine, 850 profetas de um falso Deus, clamando, insistindo, até se retalhando, fazendo até uma automutilação, sangrando diante daquele altar, pedindo que o seu Deus respondesse com fogo. O que aconteceu? Não houve fogo do céu por aquele clamor. E Elias então, depois que eles já estavam cansados, já estavam sangrando, e não havia a resposta, Elias reconstrói o altar do Senhor, coloca ali um novilho, e manda que pegassem água e derramassem sobre aquele altar, sobre aquele animal ali no altar. E Elias faz uma simples oração, dobra os seus joelhos, e fogo do céu desce, fogo tal que consome todo o altar, e diz ainda mais o texto que o fogo lambeu a água que estava em volta do altar e até consumiu a água que estava ali. Depois dessa retumbante vitória, Elias então dá ordem para que todos aqueles falsos profetas fossem mortos.
E Elias, nessa grande vitória, pôs fim à vida de todos aqueles falsos profetas, 450 de Baal e mais 400 de Astarote. E o que aconteceu depois? Depois de uma vitória tão grandiosa dessa, a notícia chega aos ouvidos de Jezabel. E o que Jezabel faz? Diz: até amanhã você estará morto como matou os meus profetas. E qual foi a reação de Elias? Um homem que tinha agora, notoriamente diante de todo o povo, todos viram que ele era um profeta de Deus, que o nosso Deus era o verdadeiro Deus. E depois da ameaça de uma mulher, uma feiticeira e assassina, Elias foge e entra em profunda depressão. E nós queremos, meus irmãos, à luz da história de Elias, tirar algumas lições para nós. Em primeiro lugar, não fuja dos problemas. Quando passamos por um momento de depressão, por lutas, por dificuldades que nos fazem ficar dentro de uma caverna, como ficou Elias, eu sei que o sentimento, o desejo de quem está com depressão, não quer ver ninguém e quer fugir mesmo dos problemas. Se pudesse pegar um avião e sumir, se pudesse mergulhar num abismo, faria isso. Eu sei que isso acontece. E Elias fez o mesmo. Elias fugiu dos problemas que estavam ao seu redor. Veja o texto. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Esse texto, meus irmãos, esse versículo já fala muita coisa para nós. Primeiro, ele teve medo. Eu e você podemos ter medo. Elias não era um super-homem, não era alguém feito de ferro. Alguém como eu e você, aliás, no livro de Tiago, Tiago deixa claro de dizer que Elias era um homem semelhante, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias também era feito de carne e osso, corria também sangue nas suas veias. Ele também tinha os seus momentos de pesar, os seus momentos de fraqueza, como eu e você temos. Portanto, ninguém aqui pode dizer: eu jamais passarei por depressão, eu jamais vou ser como esses, ou querer classificar quem passa por depressão como sendo alguém que seja fraco. Não faça isso. Ninguém aqui está imune, ninguém aqui está isento de passar por depressão. Aconteceu com um grande herói da fé, com um profeta dos maiores de Israel, notoriamente conhecido e narrado em todos os tempos, em todas as eras. Elias teve medo. Portanto, meus irmãos, eu e você podemos ter medo também. Não estamos imunes a isso, mas precisamos aprender algumas coisas além disso. Além de Elias ter medo, o texto está dizendo claramente que ele fugiu do problema, ao invés de enfrentar o problema. Se ele tivesse permanecido em Israel, se ele tivesse conseguido vencer este medo, se ele tivesse conseguido ousar e alçar a sua fé ainda mais, talvez o desfecho da história teria sido outro. Mas então, meus irmãos, em primeiro lugar, enfrente os seus medos. É natural você sentir medos, é natural nós sentirmos insegurança, é natural nós termos esses sentimentos que muitas vezes abalam, tiram nossas forças, mas nós precisamos enfrentá-los. Sobretudo, confiados num Deus de poder que cuida de nós, num Deus de poder que tem a sua mão estendida sobre nós, que ouve o nosso clamor e conhece a nossa dificuldade. Não cedas às intimidações do inimigo. Jezabel fez uma ameaça a Elias. Disse que o mataria como ele tinha matado os profetas de Baal. Ela fez uma intimidação. E essa intimidação o diabo faz comigo e com você todos os dias. O diabo vai querer sempre mostrar-se maior do que ele é e mais poderoso do que ele é. Eu não digo de você ficar subestimando o poder do diabo, não estou dizendo isso. Mas eu e você não podemos ter medo daquele que está debaixo dos pés do nosso Senhor. Eu e você não podemos ficar intimidados com as ameaças do maligno, que não passa de um cão bravo preso numa coleira nas mãos de Deus. O diabo não pode fazer nada contra mim e a sua vida, meus irmãos, enquanto nós estivermos guardados na mão do Todo-Poderoso. Por isso não precisamos e não podemos ceder às intimidações. Não se isole das pessoas. No texto fica claro dizendo: em Berseba de Judá, Elias deixou o seu servo. Elias tinha um servo com ele, que o acompanhava em todas as suas atividades, em todas as suas ações como profeta. E agora que ele mais precisava desse servo, ele deixa ele para trás e foge para o deserto. E deixa o servo para trás. Você não pode se isolar das pessoas.
Se a depressão bater a sua porta, corra para perto de pessoas que possam te ajudar, pessoas que vão te motivar. Não pode ser, tem gente que não precisa aprender a motivar os outros, né? Aí vê que o outro está com depressão, esse negócio aí, eu já vi gente morrer disso. Eu já vi gente se suicidar, se atirar da ponte com esse negócio de depressão. Não faz isso. A gente tem que aprender a motivar as pessoas, encorajá-las, como Deus fez com Josué. Josué estava ali diante daquele desafio de liderar o povo de Israel. O que Deus disse para ele? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. Eu sou contigo. Se tiver alguém com depressão, fala com ele: meu irmão, Deus é contigo. Eu também, pode contar comigo. Essa luta vai passar, essa depressão você vai vencer. Use as palavras com sabedoria, senão você piora o problema. Seja alguém que vai encorajar alguém, seja usado por Deus para encorajar quem esteja precisando. Então não se isole das pessoas. E se você estiver vendo alguém muito isolado, vai atrás dele. Se você estiver sentindo falta de algum irmão aqui no nosso convívio, procura saber notícia dele. Talvez ele esteja em depressão, precisando da sua ajuda. Também não fuja dos problemas. Meus irmãos, aonde você for, onde eu for, o problema vai junto. Não adianta você dizer: esse problema eu estou enfrentando, eu vou mudar de igreja. Eu vou para a igreja tal, do ministério tal, do pastor tal, porque lá eu vou resolver esse problema. Está enganado. Eu vou para outro país, eu vou sair do Brasil, vou para os Estados Unidos, que eu vou resolver esse problema. Cuidado, presta atenção, vê se Deus está nesse negócio. Necessariamente não. Talvez você vai trocar só um problema pelo outro. Você troca o problema de falta de dinheiro aqui por problema de excesso de trabalho lá, falta de qualidade de vida e tantas outras coisas. Meus irmãos, precisamos pedir a direção de Deus e andar aonde Deus está. E pedir Senhor, eu quero andar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro do teu querer. Então não fuja dos problemas, mas enfrente os problemas de frente. Segundo lugar, não desista da vida. Falamos no início que a depressão tem sido a causadora a maior quantidade de suicídios. Quase todas elas têm como plano de fundo a depressão. E Elias, mais uma vez, prova isso. Com as suas palavras, ele prova essa estatística. Veja o que Elias disse para Deus. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, que é um arbusto pequeno, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias estava extenuado, estressado, esgotado, física, psicológica e espiritualmente, ao ponto dele chegar diante de Deus e dizer: Senhor, já basta, já vivi demais, já trabalhei demais, já quero ir partir para a glória, não quero mais viver. Tira a minha vida, resolve esse negócio logo. Elias estava sendo comandado pela dor. Tem sido grande, meus irmãos, o número de pastores que têm chegado ao suicídio. Semana passada tivemos mais uma trágica notícia do pastor Andrew, nos Estados Unidos. Um jovem pastor, com seus filhos pequenos ainda. Não sei se ele tinha 32 ou 30 anos. 30 anos e tirou a sua vida. Alguém que enfrentou uma terrível depressão, segundo dizia a sua esposa, lendo no site, e ele não suportou essa depressão e tirou a sua própria vida. Aqueles que assim o fazem são guiados pela depressão e não por Deus. São guiados, e essa palavra minha não é acusadora, é apenas um diagnóstico que faço. São pessoas que deixaram-se guiar pela dor e não pelo amor do Senhor e pelo poder de Deus. E assim, esse pastor entrou nessa terrível estatística de homens de Deus que têm tirado sua própria vida. E não somente esse pastor Andrew, mas tantos pastores têm passado por essas lutas, meus irmãos. Tantos crentes piedosos, servos de Deus. Estava lendo a história de alguns missionários que passaram por profunda depressão. O escritor John Bunyan, que escreveu um dos livros mais traduzidos, só perde para a Bíblia, O Peregrino. John Bunyan sofria terrivelmente de depressão, precisando do auxílio dos irmãos, da família, que o ajudassem a vencer essa terrível doença, essa patologia, para que não tirasse sua própria vida. Assim, Elias também esteve aqui
diante do Senhor pedindo a morte. Veja o que ele diz: já tive o bastante, Senhor. Elias estava farto dos problemas, não suportava mais, já tinha desistido da vida. Estava farto das pessoas, farto das situações. Eu sei que a vida é difícil e eu participo dela, sei também das lutas, as pessoas que eu entrevisto. Eu também, como ser humano, tenho muitos problemas, mas, meus irmãos, nós precisamos continuar confiados em Deus. Nós precisamos, como já disse na semana passada, olhar para o alto, de onde nos vem o socorro, e o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, não desista da vida, ainda que a sua vida esteja difícil. Pense naquelas pessoas que estão lutando para viver. Pessoas que estão, como naquela gravura que eu mostrei antes, agarrando-se a um fio de vida que ainda está pulsando no seu peito. Você precisa valorizar a vida. Tira a minha vida, foi o que Elias disse. Pensamentos de morte estavam rondando a cabeça de Elias e rondam a cabeça daqueles que estão passando por depressão. E são nesses momentos que nós precisamos nos aproximar das pessoas. Precisamos fazer de todo meio, tratar essa depressão, não querer vencê-la sozinho, não ficar constrangido ou envergonhado de dizer, de admitir que está com depressão, mas de pedir ajuda. E eu creio, meus irmãos, que a depressão precisa ser tratada de forma inteligente, de forma coerente e de forma espiritual. Ela precisa ser tratada com medicamentos, dependendo do caso, precisa ser tratada com terapia, com algum profissional, dependendo do caso, mas precisa, sobretudo, em todos os casos, sem nenhuma exceção, precisa ser trabalhada espiritualmente. Se Deus não estiver na terapia, se Jesus não fizer parte do tratamento, eu não creio em cura para a depressão. Mas que você vá ao médico, sim, que você use o medicamento quando for prescrito, sim, mas que você busque a Deus sobre todas as coisas, e Ele age com poder, porque só Ele tem o poder. Por isso, quando você estiver se sentindo deprimido, eu queria que você se lembrasse desse texto da palavra de Deus, do Salmo 27, que ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Também o texto de Isaías 49:15, ele diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Aleluia. E Elias ainda disse, né? Não sou melhor do que os meus antepassados. Baixou uma tremenda baixa autoestima em Elias. Ele começou a se achar um nada. Começou a ter um sentimento de baixa autoestima e começou a achar que ele não valia coisa alguma. A pessoa que está em depressão muitas vezes passa por esse sentimento de baixa autoestima. Não se valoriza, não reconhece o seu valor, acha que todos e todo mundo é melhor do que ele. Se você estiver com esses sentimentos, talvez você esteja depressivo e precisa de ajuda. Eu quero passar aqui alguns sintomas. Passar sintomas de baixa autoestima, às vezes é perigoso. Que eu conheço uma pessoa da família nossa, tudo que você diz sobre uma doença, ela diz: eu tenho tudo isso aí. Pastor, eu estou com tudo isso que você falou. Então eu espero que você não seja um hipocondríaco, né? Alguém que tem mania de doença e não acha que esses sintomas são todos seus. Vou passar rapidamente para não ter tempo de você anotar, né? Ele fala ali, ó, hábito de sempre encontrar culpados para os seus problemas, dificuldade de aceitar as próprias limitações, timidez, medo, rejeição, busca constante por elogios, falta de confiança em si, hábito de comparar com outras pessoas, competitividade em excesso, falta de habilidade para lidar com crítica, sensação de incapacidade, necessidade de inferiorizar as pessoas, perfeccionismo, dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Levante a sua autoestima. Você é precioso para Deus. Por você, Jesus morreu na cruz. Você tem valor. Há um cântico antigo que a gente cantava, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Mas o coral tá pronto, hein? Puxa vida. Glória a Deus. Puxa, mas não falei que esse maestro Renato faz milagre mesmo? Transformou todo mundo em corista. Glória a Deus. Meus irmãos, você não é um super-homem. Lembre-se disso. Nós temos limitações, mas nós temos valor. Deus não busca perfeitos. Deus não procura super-homens. Deus procura homens e mulheres que se dizem dependentes dele, para que a glória dele se manifeste. Então acredite no seu valor. Terceiro lugar, você não está sozinho, Deus está contigo. Muitas vezes a depressão chega e a gente acha que ninguém se lembra de nós e que ninguém está por nós. Não creia nessa em verdade. Veja o que aconteceu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O que está acontecendo aqui com Elias? Elias foi para Deus transformou o deserto de Elias num spa. Pão quentinho sobre a brasa, jarra de água ali do lado, e dormiu que se acabou ali de dormir. Fez uma sonoterapia. Elias também é feito de barro, como eu e você. Elias precisava desse sono também. A gente às vezes quer ser produtivo 24 horas por dia. Tem pessoas que se privam do sono para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Para com isso. Você precisa descansar. Você precisa de tempo, de qualidade com a sua família, tempo de repouso. Desliga esse WhatsApp seu aí que não para. Desliga o Facebook. Coloca a sua cabeça mesmo para pensar em Deus, nas coisas do alto. Ah, meus irmãos, a gente fica correndo tanto atrás de tanta coisa e tira tempo, e fica sem tempo até para descansar, até ter um tempo de repouso. E assim eu quero lembrar para você o que aconteceu ali com Elias e acontece comigo e com você. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Veja o que o texto diz no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor, leia comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Assim acontece comigo e com você. Por isso não podemos e não devemos ficar tão deprimidos, porque há um anjo do Senhor que na hora mais difícil da nossa vida, Deus nos envia para nos socorrer. E esse anjo está de plantão 24 horas ao meu e ao seu redor, para nos proteger, para nos consolar, assim como fez com Elias. Também assim como o anjo disse para Elias, disse o quê? Levante-se. Mandou Elias se levantar daquela prostração. Deus está dizendo também para você, levante-se da prostração, reaja a essa situação, não entregue os pontos para a depressão, não deixe que a depressão domine você ou engula você e destrua os seus sonhos, mas levante-se, reaja a essa situação, alimente-se adequadamente, descanse, tenha tempo de qualidade do seu próprio corpo, e você não está sozinho. Elias se achava o último de todos, e olha o que Deus revela para ele, algo que ele não sabia. O que Deus disse para ele? No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, que não dobraram os joelhos àquele ídolo maldito, e nem o beijaram. Elias, a depressão faz isso com a gente se acha sozinho no universo, parece que ninguém está sentindo aquela dor que a gente está sentindo.
Hoje de manhã a minha esposa falou essa frase, né? Qual é a pior dor? É aquela que eu estou sentindo. É verdade ou não é? A pior dor é aquela que eu estou sentindo. Pode todo mundo estar sentindo dor, mas essa que eu estou sentindo é a pior, porque ela está aqui dentro. E assim Elias estava desse mesmo sentimento. Ele achava que ninguém tinha sobrado, que só ele restava. Mas Deus lhe revelou que 7.000 pessoas não se dobraram a Baal e continuavam fiéis ao Senhor. Aleluia. Assim também nós precisamos saber que não estamos sós. Em último lugar, finalizando, ouça a voz de Deus te chamando. O texto aqui, 1 Reis 19, o verso 12 e 13. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus faz uma pergunta para Elias, não uma pergunta sem sentido. Porque Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Deus sabe de tudo. Mas sabe por que Deus fez essa pergunta para Elias? Não é porque Deus precisava de resposta, porque Elias precisava falar. E às vezes a gente precisa também desabafar. Às vezes eu e você precisamos botar para fora aquilo que está sufocando a gente. E você pode fazer isso com Deus, como Elias fez diante do Senhor. Por 2 vezes Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E a resposta de Elias foi a mesma 2 vezes, você percebeu? Parece até que foi um erro de grafia e foi duplicado o versículo, mas não é. É porque Elias estava com aquilo tão sufocado na sua garganta, o seu coração estava sangrando tanto, que não bastou falar uma vez só. Ele por 2 vezes repetiu as mesmas coisas diante de Deus. A sua indignação, também o seu pesar e a luta, a dor que ele estava sentindo, dizendo que só ele tinha sobrado. Deus também quer ouvir: o que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo naquela caverna que você está se escondendo lá? Deus quer ouvir. Ele já sabe, ele sabe. Mas ele quer ouvir. Não porque ele precisa dessa informação, porque ele já a tem. Ele conhece até melhor do que você a razão da depressão. Mas ele quer que você fale. Porque nós somos assim. Deus nos fez assim. Seres humanos que precisam externar aquilo que vai dentro do nosso coração. E essa confissão daquilo que nos aflige, isso traz cura. Hoje pela manhã falamos esse texto, quero repeti-lo. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sedes sarados. Confessar as culpas, confessar as mágoas, confessar os sentimentos, confessar as emoções, colocá-las para fora do coração, arrancá-las de dentro da alma, isso traz cura para nós. E você deve fazer isso diante de Deus, diante do pastor, diante de alguém da sua confiança, diante de um médico, diante de um psicólogo, um psiquiatra. Exponha a sua dor, não fique sufocando e querendo curá-la sozinho, mas busque a ajuda de quem pode lhe ajudar. E Deus quer então tirar você da caverna. Deus quer te dar, meus irmãos, a você e a mim, uma nova perspectiva do futuro. Elias achou que o seu ministério já tinha acabado. Elias achou que não havia mais nada para fazer. Por isso ele falou: Senhor, tira a minha vida, já basta. Mas Deus dá uma lista de tarefas para Elias. Você vai ungir Jeú, vai ungir Azael, vai ungir Eliseu, o seu substituto. Deu uma lista de tarefas para Elias. Quando ele achou que tudo já estava acabado, Deus também quer te dar uma nova perspectiva do futuro. Quer que você enxergue o futuro com outros olhos, para que você não ache que a sua vida já está no fim. Seja você um jovem, um adulto, um ancião, Deus quer usar a sua vida para abençoar a muitos. Creia nisso. Se não fosse assim, eu e você não estaríamos aqui. Você e eu estamos respirando ainda por uma razão. Temos uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir. Eu tenho uma missão a cumprir. Quando nós cumprirmos a nossa missão, poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu e você ainda estamos combatendo o bom combate. Precisamos acabar a nossa carreira e sempre guardando a nossa fé, em nome de Jesus. Também, o melhor de Deus ainda está por vir. Você tem que crer nisso.
Você pode repetir essa frase junto comigo? O melhor de Deus ainda está por vir. Fale isso para a pessoa que estiver com depressão, dos seus familiares, dos seus contatos, dos seus amigos. Diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós precisamos motivar as pessoas, encorajá-las. Você diante do espelho, se for necessário, olhe no espelho e diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Pode ser a luta maior que for, meus irmãos, nós não podemos perder essa perspectiva de que Deus está no controle. Eu vi essa expressão aqui relacionada a drogas. Uma vez eu vi escrito numa camisa assim, adeus drogas, adeus. E coloquei ela agora aqui para depressão, né? Adeus depressão, adeus. Deus existe. Então eu vou dar um adeus a essa depressão, porque há um Deus de poder, que cuida de mim, que cuida de você. E você, quando a depressão bater a sua porta, diga a ela, adeus depressão. Há um Deus de poder que cuida de mim. Aleluia. Experimente uma vida abundante com Deus. Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida abundante, ela começa agora. Não é só no céu. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, Ele faz parte da nossa história. Ele entra no nosso coração, perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e faz com que a gente enxergue o mundo com os olhos de Deus e não mais com os nossos próprios olhos. Também, alegre-se no Senhor. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Filipenses, regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre. E finalizando, Deus também está te chamando. Deus está te chamando para viver o melhor da sua vida que está por vir. Se você achava ou acha que a sua vida já estava no fim, Deus está te chamando. Assim como Ele falou com Elias, chegou à porta da caverna e disse, o que você faz aí, Elias? Deus também está fazendo a mesma pergunta para você. E Deus está te chamando, não de forma sobrenatural. Quando Elias ouviu a voz de Deus, primeiro veio um vento muito forte, e Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto que desmigalhou as montanhas, e Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo intenso, Deus não estava no fogo. Mas na hora de uma brisa suave, ali Elias ouviu a voz de Deus. Essa brisa suave também está soprando aqui neste lugar agora. O Espírito Santo está aqui também soprando nos seus ouvidos, que Ele te ama, que Ele quer transformar a sua história, e que Ele quer tirar você, o seu amigo, o seu familiar, da depressão, para que você olhe para a vida com um olhar de esperança que vem do Senhor. Amém? Eu queria orar por você e com você nesse momento. Eu sei, meus irmãos, como disse, as estatísticas mostram que é grande o número de pessoas que passam por depressão e por conflitos na vida e na alma. E essa reflexão eu quero finalizá-la orando por você, crendo naquela verdade que disse, você deve tomar os medicamentos? Sim. Deve procurar um médico? Sim. Mas a cura completa acontecerá com Jesus dentro do seu coração. Eu gostaria que você orasse comigo agora, orando para que Deus possa abençoar a sua vida de tal maneira, aqueles que aqui estão, se você já procurou ajuda com médicos, com medicamentos, talvez falta procurar a ajuda de Jesus. Eu queria que você orasse comigo agora, entregando a sua vida a Ele, pedindo a Ele para fazer de você uma nova criatura, colocando a sua vida no altar. Vamos orar? Ore junto comigo agora, vamos fechar os nossos olhos. Junto comigo você vai orar e vai repetir as palavras que vou dizer. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu ouço agora a Tua voz me chamando pelo nome. E eu quero viver essa vida abundante. Eu quero viver os melhores dias da minha vida junto a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração comigo, você já recebeu Jesus no seu coração.
E a mudança começa agora. E Jesus quer transformar a sua vida de fé em fé, de glória em glória.